Queria convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vimos nessa primeira sessão a Deus como pastor de Israel e particularmente a maneira como Deus nos forma seu povo, a maneira como o relacionamento de confiança mútua precisa ser formado e nutrido. E esse é um dos processos que envolvem toda a nossa trajetória, envolvem toda a nossa vida, envolve todo o longo curso da nossa história. E agora, nessa segunda sessão, o tema que me foi proposto foi olhar um pouco para Jesus como bom pastor. É claro que esse tema é extraído do Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos chegar nele no final, mas eu queria começar no capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 17. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos saltar esse parágrafo e continuar no 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Depois, no capítulo 7, verso 28, até o verso 4 do capítulo 8. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O texto nos relata que Jesus caminha pelas cidades e pelas vilas da Galileia, da Judeia, pregando, ensinando e curando. Esses três movimentos definem a base, o fundamento do ministério pastoral de Jesus. De acordo com Mateus, o coletor de impostos que se torna discípulo de Jesus, o ministério de Jesus, a atividade pastoral de Jesus envolvia esse tripé: pregar, ensinar e curar. E é esse ministério que foi confiado a nós, o mesmo. Somos chamados a prosseguir fazendo o mesmo que Jesus confiou a nós. O que Jesus pregava? Bem, basicamente, a mensagem de Jesus continha esses dois temas fundamentais básicos: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Ou como Marcos afirma, o tempo está cumprido,
o reino de Deus está próximo. Ou seja, o Kairós chegou. O momento decisivo quando o Deus vivo e soberano decide agir e cumprir suas promessas. Jesus veio anunciando que o tempo chegou o tempo de Deus agir de uma forma única. O reino dos céus está próximo, o reino de Deus chegou. É o tempo de Deus de fazer com que o céu invada a terra, o tempo em que o futuro invade o presente. É por isso que Jesus usa a palavra hoje, tantas vezes nos evangelhos. No sermão na sinagoga, hoje se cumpriu a Escritura. No jantar com Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Na cruz com o ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a mensagem que Jesus pregou nas cidades e vilas. Jesus veio anunciar que nele a luz prevalece sobre as trevas. Então Jesus chamava o povo ao arrependimento. Isso é tão fundamental naquele tempo como segue sendo absolutamente central e fundamental hoje. Não era um discurso moralista, como muitas vezes somos tentados a interpretar. Algo do tipo, não façam nada de errado. Não, era muito mais do que isso. O que Jesus estava dizendo para aquelas multidões nas vilas e nas cidades que o acompanhavam, é que era necessário que o povo de Deus deixasse de ser o povo de Deus que eles estavam sendo, para se tornar o povo de Deus que eles deveriam ser. Israel havia perdido a sua vocação, havia mudado a natureza do seu chamado, e ao invés de serem bênção para todas as famílias da terra, por causa do seu nacionalismo idolátrico, tornaram-se um peso e uma opressão para muitas famílias da terra. Então, o que Jesus estava chamando esse povo ao arrependimento é para que eles deixassem de ser o tipo de povo de Deus que eles eram, para se tornarem o povo de Deus que Deus desejava que eles fossem. Isso é uma mensagem tão relevante naquele tempo quanto é para nós hoje, principalmente quando nós pensamos em nós, na igreja, na nossa vocação, no nosso ministério. E Jesus ensinava o reino, a natureza do reino de Deus. Ele explica o que significa viver essa nova realidade, uma vez arrependidos, uma vez reconhecendo o reino já presente no meio deles, o que significava então viver a partir dessa nova realidade. E as parábolas de Jesus nós conhecemos bem, elas começam, muitas delas, dizendo o reino é semelhante a. E o Sermão do Monte, ele traz a natureza ética do reino de Deus. Nós temos no ensino de Jesus o sermão profético, as declarações autorreveladoras de Jesus no Evangelho de João, 7 no total. Ou seja, os judeus esperavam um Messias que viesse para libertá-los da opressão dos seus inimigos. E no caso ali, eles estavam vivendo talvez o pior de todos os exílios que eles já haviam vivido, porque estavam vivendo um exílio dentro da sua própria terra, sob a opressão dos romanos, que os oprimiam dentro da sua própria terra. E eles esperavam um Messias que viesse para libertá-los das mãos dos inimigos. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu vou libertá-los das mãos dos inimigos, mas nós vamos fazer da seguinte forma: ao invés de expulsar os romanos, nós vamos amá-los. Ao invés de amaldiçoá-los, nós iremos abençoá-los, orar por eles. Vocês aceitam? Vocês se arrependem do jeito que vocês estão procurando ser o povo de Deus, para ser o povo de Deus que Deus realmente deseja que vocês sejam? Amando os inimigos de vocês, orando por aqueles que perseguem,
abençoando os que amaldiçoam, bendizendo os que maldizem. Vocês aceitam? E Jesus curava. E curava por quê? Porque o reino que Jesus pregava e que chegou, e cuja natureza ele explica nos seus ensinos, tem a ver com a redenção do ser humano. Tem a ver com a restauração do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E nos seus atos de cura, ele manifesta essa realidade. Essa era a alegria e a esperança proclamada pelos profetas. Em Isaías 53, diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, com vingança virá, sim, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa é a promessa da vinda do bom pastor. E nos seus atos de cura, Jesus está revelando e manifestando toda essa realidade que ele prega e que ele ensina. Ele restaura a vida, não para provar que o reino chegou, mas porque o reino chegou e o tempo se cumpriu. Hoje nós vivemos dias de vidas quebradas e destruídas, de vidas machucadas, feridas, doentes, corpos doentes, famílias desestruturadas, carreiras e profissões enfermas, alianças destruídas, amizades desfeitas, sexualidade confusa. O Evangelho de Jesus é Deus entrando num mundo quebrado e ferido para redimi-lo. É isso que a palavra salvação significa. Ser salvo significa ser resgatado do pecado e das suas consequências. Significa sermos aquilo para o qual fomos criados. Significa reconciliação dos nossos relacionamentos rompidos. Significa experimentar a graça de Deus em toda a sua plenitude. E essas três dimensões do ministério pastoral de Jesus não podem ser separadas: pregar, ensinar e curar. É interessante que entre os dois textos que nós lemos, de Mateus 4 e Mateus 9, nós temos no meio deles o Sermão do Monte e temos os 10 feitos milagrosos de Jesus, começando no capítulo 8. Em Mateus 5 e 7, Jesus fala das bem-aventuranças, que revelam o caráter da nova criação de Deus. Ele fala em amar os inimigos, abençoar os que amaldiçoam, orar pelos que perseguem, porque o reino está próximo. Ele fala em viver libertos da ansiedade, numa nova confiança no cuidado do Pai, porque o reino chegou e o reino está perto. Em Mateus 8 e 9, ele relata 10 diferentes expressões de dor e da vida desestruturada de diferentes pessoas, e Jesus restaura todas elas. Jesus toca um homem com lepra e ele fica limpo, porque o reino chegou. Jesus cura o criado de um centurião romano com uma palavra dita à distância, porque o reino chegou. Jesus cura a sogra de Pedro de uma forte febre e ela é restaurada e passa a servir Jesus, porque o reino de Deus está presente e chegou. Jesus repreende o vento e o mar numa forte tempestade e tudo volta à calma, porque o reino está perto. Jesus, com apenas uma palavra, liberta 2 homens possuídos por demônios, porque o reino de Deus chegou.
4 homens abrem um buraco no telhado de uma casa e desce um paralítico até Jesus, e Jesus os surpreende dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. E depois disse: levanta, toma o teu leito e vai para casa. O reino de Deus chegou. O chefe da sinagoga suplica a Jesus que coloque suas mãos sobre sua filhinha, que tinha acabado de morrer. Jesus vai até a casa daquele chefe, toma a garota pela mão e ela volta a viver, porque o reino de Deus está presente. Uma mulher que sofria de hemorragia crônica por 12 anos, toca em Jesus. Jesus se volta e diz: filha, a tua fé te salvou, o reino de Deus está próximo. 2 homens cegos seguem Jesus clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus toca nos seus olhos e diz: seja feito conforme a sua fé, e eles passam a ver, porque o reino de Deus chegou. Trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado. Jesus o liberta do espírito maligno e ele volta a falar. E a multidão fica impressionada, porque nunca viram nada semelhante, porque o reino de Deus chegou. São 10 sinais que Mateus nos apresenta. Todo o ministério de Jesus, toda a sua tarefa pastoral é vista a partir do anúncio de que o Kairos, o tempo de Deus, se cumpriu. E tudo o que ele fez foi a manifestação do reino de Deus, a revelação da nova criação, de uma nova ordem, da nova humanidade restaurada à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Às vezes podemos levantar perguntas do tipo: bom, se é isso, pregar, ensinar e curar, por que essas evidências não são tão presentes hoje como foram naqueles dias na Palestina? Por que ainda vemos tanta gente machucada e enferma? Porque às vezes, depois de tantos anos pastoreando, pregando, ensinando, orando, aconselhando, às vezes vemos tão poucos resultados, tão frágeis, tão precários, que trazem para nós tanta frustração, tanto desânimo, tanto cansaço. Não existem respostas fáceis para perguntas como essas. Qualquer uma seria muito frágil e muito simplista, mas eu gostaria de considerar algumas coisas, levando em conta o tempo e a complexidade do mundo que vivemos, que, embora diferente, não é nem mais nem menos complexo do que o tempo em que Jesus viveu. Mas algumas características, talvez comuns no tempo de Jesus, como são para nós hoje, a primeira delas envolve, claro, a nossa resistência. Resistimos à chegada do reino de Deus, como muitos resistiram no tempo de Jesus. Resistimos à proposta da vida do reino de Deus, como descrita no Sermão do Monte. Por quê? Necessariamente, ou sobre vários aspectos, eu não sei. O fato é que nem todos desejam viver dentro da proposta de Jesus, dentro do caminho proposto por Jesus. Nós queremos, sim, a cura de Jesus, mas nem sempre queremos sua pregação e o seu ensino. Às vezes, admiramos o seu ensino, mas não queremos nos arrepender e crer. E conforme vemos no ministério de Jesus, tudo isso precisa estar sempre junto. Resistimos a assumir as consequências do novo jeito de viver, da vida arrependida, da vida agora que se submete à nova
proposta, a nova ordem estabelecida por Jesus. Portanto, arrependimento é a palavra que Jesus usa. Precisamos mudar todo o nosso conceito, inclusive nós, pastores, nós, crentes já de longa data. Muitas vezes precisamos morrer para o nosso jeito de conduzir a vida. Um grande amigo meu, que tem sido meu mentor, meu conselheiro já por muitos anos, hoje com 97 anos, uma das conversas, mas talvez uma das últimas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim: Ricardo, você precisa morrer todos os dias para o seu jeito de ser pastor. Você precisa todos os dias morrer para o seu jeito de ser marido, pai. E não é simples, e não é fácil, nem para mim, nem para você, morrer para o jeito que estamos liderando o povo de Deus. Morrer para um jeito que estamos nos relacionando com os nossos irmãos e irmãs. O reino chega onde Jesus estabelece o seu governo sobre nós, sobre o seu povo. E para ele ser o rei, aquele que governa, nós precisamos deixar de brincar de sermos reis, de querer controlar. Ser curado significa que isso vai mudar o meu jeito de viver. Um paralítico, para ser curado, ele passaria agora a ter que trabalhar. Não teria mais ninguém para carregá-lo para baixo e para cima, colocá-lo em alguma esquina ou na porta de alguma igreja, mendigando o dia inteiro. Agora, uma vez curado, ele tem que levantar, tem que tomar o seu leito e tem que trabalhar, e trabalhar duro. Será que queremos ser curados? Isso vai mudar o nosso jeito de viver. Deixamos de ser vítimas e temos que assumir responsabilidades, muitas vezes na nossa experiência comunitária, que é sempre tão mais simples e mais fácil criticar aquilo que os outros fazem do que quando temos que nós mesmos assumir a responsabilidade sobre quem somos. É por isso que Jesus sempre, ou muitas vezes, ele pergunta para as pessoas: você quer ser curado? O que queres que eu te faça? A resposta não é tão óbvia como muitas vezes pensamos. Quando pensamos e consideramos as implicações, percebemos que as coisas não são tão simples quanto imaginamos. Existem alguns benefícios em permanecer enfermos, mesmo que neguemos isso. Talvez inconscientemente, nós temos uma forte resistência a qualquer coisa que faça de nós homens e mulheres livres, porque temos medo da liberdade, muito medo dela. Um outro aspecto que envolve essa realidade que nós vivemos, é claro que são as complexidades humanas. Quando nós olhamos para a realidade humana, ela sempre foi complexa, e as complexidades que nós enfrentamos hoje são inúmeras e são imensas. Nossas enfermidades são complexas. E muitas vezes, certas doenças que carregamos, elas têm raízes em outras dimensões da nossa existência, da nossa vida. Sabemos hoje que muitas doenças que nós temos são fruto das disfunções emocionais, das feridas que carregamos ao longo da nossa vida. Imagino que aqueles 4 homens que trouxeram o paralítico a Jesus, e o próprio paralítico, ficaram muito decepcionados. Eles não estavam ali buscando perdão. Se quisesse perdão, eles iriam ao sacerdote, não a Jesus naquela ocasião.
Mas Jesus está realizando a sua cura num nível muito mais profundo daquele que muitas vezes conseguimos discernir. O salmista, no Salmo 32, ele reconhece como o pecado afetou seus ossos e provocou gemidos profundos na sua alma. Jesus sempre atua a nosso favor, Ele sempre cura. Não necessariamente da maneira como nós esperamos, nem sempre acontece assim. Isso é verdadeiro, não apenas para nós enquanto pessoas, mas para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa cidade, para a nossa nação. A realidade das nossas igrejas, a realidade das nossas famílias, a realidade da nossa própria estrutura pessoal, ela tem consigo suas complexidades que muitas vezes mudá-las, entrar num longo processo de transformação profunda, como vimos com Abraão ainda há pouco, ser levado até o limite da sua confiança, ser levado até o limite da sua fé. Nós não queremos isso. Eu não quero. Imagino que nenhum de nós queremos isso. Nenhum de nós gostaria de um dia ouvir Deus dizendo: dá-me teu filho, o filho a quem amas. Não esperamos isso. Não queremos ser levados até esse limite. No entanto, a complexidade do nosso processo de formação é muito maior do que nós imaginamos. Um outro aspecto envolve a tensão constante, grande, inerente ao Evangelho de Jesus. O reino chegou, e isso é verdade, Jesus afirma, declara isso, mas ele ainda não se consumou. E essa tensão encontra-se presente na vida de todos nós. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus, várias vezes, ele fala por parábolas, dizendo que o reino é como um grão de mostarda, é como um fermento. Ele está presente, mas ele ainda não cresceu o suficiente, ele ainda não se tornou aquilo que um dia será, ele não se consumou ainda, e nós precisamos aprender a evitar esses extremos. Nenhum de nós experimentará a plenitude até o dia em que o mortal for absorvido pela vida. Até esse dia nós sofreremos. Até esse dia nós viveremos as nossas frustrações. Até esse dia nós iremos lidar com a nossa solidão. É isso que eu ouvi de um pastor já idoso, um dia conversando e falando sobre a vivência pastoral. Ele olhou para mim com os olhos já cheios de lágrimas, ele disse: a frustração e a solidão são minhas companhias constantes. Falou: eu sou solitário, porque nunca ninguém me compreendeu. Nem minha família consegue compreender a complexidade do mundo dentro do qual eu vivo. E isso me traz muita frustração. Mas eu preciso entender que a solidão e a frustração são marcas constantes e presentes na vocação pastoral. Foi na vida de Jesus, é na nossa. Jesus nunca foi compreendido totalmente. E isso trouxe uma profunda solidão, preenchida, claro, pela comunhão do Pai e do Espírito. E em quarto lugar, o que nós percebemos nesse ministério de Jesus é a centralidade, ou seja, o fim de tudo é a presença gloriosa de Jesus Cristo no centro daquilo que se ensina, daquilo que se prega e na cura de Jesus. Nos capítulos 8 e 9 de Mateus, nós vemos os 10 feitos poderosos de Jesus, e no meio deles, o que nós encontramos é a autoridade de Jesus e a sua profunda compaixão. Vemos a autoridade de Jesus agindo sobre o pecado, e vemos a compaixão de Jesus agindo
sobre aquelas pessoas que ele as via como ovelhas que não têm pastor. Pela sua autoridade, os endemoniados foram libertos, as forças do caos cessaram. Vemos a sua autoridade sobre o poder da morte. E precisamos continuamente ouvir a palavra criadora e recriadora de Jesus, a mesma palavra que deu ordem ao caos do cosmos no início. Essa mesma palavra é a palavra que dá ordem no novo mundo que Deus estabelece em Jesus Cristo. É a voz daquele que entra no nosso mundo quebrado e ferido e diz: haja luz, e houve luz. Jesus ordena que as coisas acontecem e elas de fato acontecem. Essa compaixão e essa autoridade de Jesus é fundamental em todo o ministério dele. Aqui nós encontramos a necessidade de imitarmos Cristo nessa vocação e nesse chamado pastoral. Há 3 aspectos que para mim chamam muita atenção na figura do bom pastor de João 10, e que tem me ajudado muito a pensar na natureza pastoral a partir do exemplo de Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele diz mais à frente: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, o bom pastor faz com que as suas ovelhas ouçam a sua voz e o sigam. Dar a vida pelas ovelhas, esse é um princípio confuso para nós. Muitos de nós vivemos essa terrível tensão entre as demandas do trabalho pastoral, que são inúmeras, e as demandas pessoais, familiares, que também são inúmeras. Muitos de nós adoecemos porque não conseguimos administrar bem essa tensão, e eu nem sei se é tão possível administrá-la bem. Às vezes nos dedicamos de tal forma ao trabalho pastoral e à labuta pastoral que descuidamos de nós mesmos, descuidamos da família. E isso traz sobre nós, muitas vezes, um peso enorme, não só pelas reações externas, mas também pelas próprias frustrações que isso, vez por outra, acarreta a nós. O que significa para nós, olhando para o exemplo de Jesus, dar a vida pelas ovelhas? É claro que isso não significa, e está longe de sequer chegar perto disso, um ativismo intenso, que é uma grande estupidez na qual muitos de nós entramos com muita facilidade. É claro que isso também nunca significou um desprezo pelo cuidado pessoal ou pelo cuidado com a família. Na verdade, isso diz respeito a um processo muito delicado e, acredito, difícil para nós, que requer de nós uma autodoação, uma autoentrega, um certo tipo de relacionamento onde a vida é compartilhada, onde a vida ela é doada. Não se trata de ativismo, não se trata de sobrecarregar uma agenda, não se trata de nos envolvermos numa infinidade de programas. Muitos de nós somos movidos a programas, muitos de nós somos movidos a esse tipo de agenda.
Eu hoje desconfio seriamente se é para isso que Jesus nos chamou e se é isso que significa dar a vida pelas ovelhas. Paulo descreve essa doação com imagens muito ricas, muito fortes. Ele diz, no final da segunda carta aos Coríntios, no final do capítulo 4, ele diz que mesmo que o corpo venha a sofrer algum desgaste natural, Paulo diz que o homem interior se renova. E ele busca manter a sua atenção nas coisas que não se veem, não nas que se veem, porque as que não se veem são eternas e as que se veem são passageiras. Eu gosto dessa imagem de Paulo. Ele presta atenção no seu exercício pastoral, ele presta atenção nas realidades não visíveis, não nas realidades visíveis. É muito comum para nós darmos muito mais valor às realidades visíveis, aquelas que são contabilizadas, aquelas que entram para relatórios, aquelas que são contadas, aquelas que entram nas estatísticas. Mas Paulo, ele tem uma outra percepção. Ele diz que a sua atenção, o seu foco, a sua preocupação está muito mais voltado para aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é aquilo que Deus está fazendo, é aquilo que o Espírito Santo está realizando na vida das pessoas, na vida do próprio líder. Prestar atenção naquilo que não é necessariamente contabilizável, naquilo que não entra necessariamente nas grandes estatísticas. O reverendo Darrell Johnson, que é um pregador que eu admiro muito, ele no seu comentário, na sua série de pregações sobre Apocalipse, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz que Apocalipse traz duas grandes contribuições, duas grandes verdades para a vida pastoral. A experiência de João, o Apocalipse de João. Ele diz que envolve a forma como nós podemos ver e conceber e entender a realidade visível do presente, discernir a realidade visível do presente, essa realidade que nós vemos todos os dias nos jornais, nos noticiários, a realidade da violência, da corrupção, a realidade que envolve os conflitos nos relacionamentos e tudo mais, é ver e discernir a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Essa é uma das grandes contribuições do Apocalipse. João está vivendo um dos períodos mais dramáticos da história da igreja, um pastor velho, já com seus 80 e tantos anos, exilado em Patmos. O imperador romano, um dos mais cruéis, no ano 90, havia executado 40 mil cristãos, incluindo Timóteo. E num domingo, sozinho na ilha de Patmos, naquele momento de culto, sem a presença dos seus irmãos e irmãs com quem durante muitos anos ele certamente adorava e cultuava a Deus no primeiro dia da semana, sentado, quem sabe, numa daquelas pedras na ilha de Patmos, orando, adorando a Deus, ele tem então um apocalipse. E nesse apocalipse ele vê uma realidade não visível. O que ele vê não é o imperador romano no trono, o que ele vê é um cordeiro. E o que o Dr. Darrell diz é que ele interpreta e compreende a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Jesus um dia voltará. E teremos um novo céu e uma nova terra, onde a morte já não existirá, onde ele enxugará dos olhos toda lágrima, e tudo será perfeito, extraordinariamente maravilhoso. Mas tem uma outra dimensão, um outro aspecto dessa mesma realidade, que é olhar e interpretar a realidade visível do presente, a mesma realidade que envolve corrupção, violência, morte, etc., à luz da realidade não visível do presente.
Existe muito mais acontecendo aqui agora do que nós somos capazes de imaginar. Muito mais. Estamos exatamente aqui e agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus está realizando no mundo e na sua igreja muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. O que nós precisamos é de um apocalipse que abra os nossos olhos para vermos para além da realidade visível do presente. É isso que Paulo diz, atentando nós não para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. As que se veem passam, as que se não veem são eternas. Nós, pastores, temos uma facilidade enorme de nos sentirmos aborrecidos e frustrados pela realidade visível do presente, quando nós deveríamos ser os primeiros a perceber as realidades não visíveis do presente. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A vida que ele dá pelas ovelhas não são programas, não é entupir as ovelhas de atividades. A vida que ele oferece para as ovelhas é a vida de Cristo. É essa vida que ele oferece. Paulo diz: irmãos, por quem de novo sofra as dores do parto até ver Cristo sendo formado em vós. O que Paulo deseja não é ver a igreja engajada. É bom vê-la engajada, mas não é essa a preocupação primeira, essa é muito visível. A preocupação primeira é ver a vida de Jesus transbordando na vida do povo de Deus. É essa vida que ele dá. É essa vida que precisamos dar pelas ovelhas. Segundo, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. O mundo que nós vivemos é um mundo impessoal. Essa é uma das grandes marcas da nossa civilização, a impessoalidade. E nos tornamos impessoais na medida em que nos tornamos cada vez mais profissionais. Para muitos de nós, a identidade, ela se sustenta na profissão, ela se sustenta nas nossas ocupações, nas nossas funções, naquilo que nós desenvolvemos e naquilo que nós desempenhamos. Muitas vezes nossas conversas giram em torno disso. O que fazemos, o que conquistamos, o que nós construímos. Eu conheço as minhas ovelhas. E esse conhecimento não é saber o endereço delas, não é saber apenas o nome delas, é conhecê-las, conhecer suas histórias, conhecer suas narrativas, é ter tempo suficiente para ouvi-las, para entender suas feridas, compreender suas dores. Isso demanda de nós tempo, isso demanda de nós cuidado. Às vezes me dá a impressão de que hoje nos tornamos mais parecidos com vaqueiros do que com pastores. Talvez o vaqueiro esteja muito mais preocupado com número, muito mais preocupado com tamanho, e menos preocupado com a qualidade, menos preocupado com um relacionamento de aliança profundo, pessoal. As minhas ovelhas me conhecem. Ele chama pelo nome. E nome aqui não são apenas vocábulos. Isso significa que entra na esfera mais íntima dessas pessoas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus não é o tipo do pastor que se esconde atrás do púlpito e encobre as suas feridas e mascara as suas frustrações e evita expor as suas dores e os seus dilemas.
eu as conheço e elas me conhecem. Há aqui um relacionamento que envolve a pessoalidade do pastor e do seu rebanho. E é assim que Jesus propõe. E num mundo como o nosso, e isso é muito diferente do mundo de Jesus, que era um mundo bem mais pessoal, no mundo como o nosso, marcado pela impessoalidade, como que nós vamos conhecer e se deixar ser conhecido numa relação de mútua entrega e confiança entre nós e o rebanho que Deus nos confiou? Todos nós sofremos muito com a impessoalidade do mundo moderno. É por isso que nós temos transferido a nossa confiança para a tecnologia e preferimos depositar a nossa expectativa nos recursos e nas ferramentas tecnológicas do que em Deus e na comunhão para dentro da qual Ele nos convida. E por fim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Todos nós somos seguidores de alguém ou de alguma coisa. Todo ser humano é. Todos nós ouvimos uma voz, ou mais de uma voz. Todo ser humano, independente do seu credo, independente da sua condição social, econômica, todo ser humano ouve uma ou mais vozes e segue uma ou mais pessoas ou ideias. Isso é comum a todo ser humano. A grande pergunta é se somos capazes de reconhecer a voz de Jesus em meio a tantas vozes. Nós, pastores, nós, líderes, se somos capazes de discernir a voz de Jesus em meio a tantas outras vozes que disputam com a voz dele a nossa atenção. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem outras ideias, elas não seguem outros conceitos, elas não seguem outras ideologias, sejam elas quais forem, elas não seguem outra coisa senão o bom pastor, porque elas conseguem discernir a sua voz e segui-lo. A vida cristã, toda ela diz respeito a isso, a ouvir a voz de Jesus, discernir a sua voz e segui-lo. E isso revela muito mais do que a nossa capacidade cognitiva de assimilar algum tipo de conhecimento. Nós sabemos que as pessoas que nos amam têm um jeito próprio, um tom próprio de nos chamar. Quando Jesus chama Maria pelo nome, ela se volta e diz: mestre. Isso depois da crucificação, isso no domingo pela manhã. Jesus e aquela mulher com fluxo de sangue, aquela voz que quando é pronunciada, aquele toque que quando encosta em nós entendemos de onde é que ele vem. As ovelhas respondem à sua voz e elas o seguem. E isso é bonito porque elas não precisam ficar presas num curral para se sentirem protegidas. Elas podem ser levadas para fora do curral, enviadas para o mundo, porque elas sabem a quem elas pertencem e a que voz elas ouvem e a quem elas seguem. Ovelhas inseguras, ovelhas ansiosas, elas normalmente precisam de um curral para ficarem presas. É o único lugar onde elas se sentem seguras, por isso que elas nunca entendem o seu chamado e a sua missão. A ovelha que ouve a voz de Jesus e o segue,
são enviadas para o mundo, porque elas sabem a quem elas pertencem. Então, meus queridos irmãos, Jesus veio pregando, ensinando e curando, abrindo olhos aos cegos. O mundo continua cego, as pessoas continuam incapazes de ver e de entender, surdas. Não ouvem a voz do pastor, não compreendem a voz dele, não discernem a voz dele. Continuam paralíticas, não se movimentam, não andam. Elas continuam sofrendo com todas as deficiências. E Jesus vem anunciando o reino, chamando homens e mulheres ao arrependimento, pregando o evangelho do reino, ensinando a natureza desse reino, fazendo com que homens e mulheres recuperem a condição fundamental da sua natureza criada à imagem e semelhança de Deus. Essa é a tarefa pastoral de Jesus e continua sendo nossa. Essa é a tarefa que Ele nos confiou. Para um mundo surdo, um mundo cansado, um mundo mudo, um mundo enfermo, paralisado, para que ele volte a ser o mundo de Deus, de homens e mulheres transformados pela palavra e pelo Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a prosseguir na nossa vocação, pregando, ensinando e curando. Que Deus abençoe, irmãos. Pastor, por favor.